Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Bom, tá chegando agora, playlist das histórias no box de informação. Se inscreva no canal para os futuros vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e seu joinha aqui neste vídeo, que se ajuda bastante o canal, tá bom? Quer mandar sua história? daniresponde@hotmail.co.uk. Vamos lá ao vídeo de hoje. Dani, tudo bom com você? Espero que sim. Quero que saiba que eu adoro o seu canal. Já indiquei para todas as minhas amigas. Acho você uma mulher de fibra, que emana uma luz própria, bonita por dentro e por fora. Ah, gente. Diz ela que segue a gente desde 2020. E ela chegou aqui através do canal de Dani Bogione. Um beijo, amiga. Mas vamos lá começar a minha história, que seria um caso de família. Me chamo Alice, tenho 39 anos, moro numa capital na região centro-oeste do Brasil. Minha história começa quando minha mãe se casa com meu pai aos 17 anos, muito nova, sem cabeça para nada, movida pela ânsia de sair de casa dos meus avós. Aos 20 anos ela me teve, era 1981. Ao se casar, minha mãe foi morar na casa dos sogros. O relacionamento deles era maravilhoso, tanto que quando eu nasci, foi minha avó paterna que cuidou da minha mãe. Vamos chamá-la de vó Ana. Minha avó Ana sempre gostou demais da minha mãe e a trata bem até hoje, como filha. Pois bem, meus pais ficaram casados por pouco tempo. Meu pai tinha um pensamento... machista. Ele não deixava minha mãe trabalhar e muito menos estudar. Ele sempre tinha que ter a palavra final em tudo. Não era uma parceria, sabe? E para piorar, ele não tinha compromisso com nada, nem era fiel. Pois bem, numa dessas aventuras de bar que ele ia, ele conheceu uma mulher, se envolveu com ela e teve um caso extraconjugal. Minha mãe descobriu, pressionou para escolher o que ele faria da vida e ele fez a escolha. Nos deixou para viver com essa mulher. Sabe, Dani, hoje adulta, eu até entendo que não mandamos no coração, que ele tinha o direito de viver essa paixão, mas o caso é que a partir do momento que ele nos deixou, ele nos esqueceu. E como se no momento em que ele nos deixou, simplesmente deixamos de ser importante para ele. Eu deixei de ter importância para ele, entende? Esse abandono marcou muito a mim. A partir do momento em que a mãe se viu sozinha com uma criança de 2 anos, ela foi pedir auxílio para ajudar, né, na vida. Nesse momento fomos morar com minha avó Ana. Sim, minha mãe foi morar com a mãe do meu pai. Minha avó é uma pessoa firme, porém muito amorosa. Por ela, todos moraríamos no mesmo quintal. Pois bem, minha mãe era tratada como filha. Minha avó ficava comigo para que minha mãe voltasse a estudar e trabalhar. Lembre-se que meu pai nunca deixou ela estudar. Minha mãe, que não tinha completado o ensino fundamental, correu atrás. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa e eu me espelho muito nela. Os benefícios de morar lá foram muitos. Minha mãe confiava plenamente na minha avó, comigo. Tinha meus tios que eu adorava e ele supriu a falta do meu pai. Tinha meu avô, que cuidava muito e me mimava. Aliás, meu avô era uma pessoa amorosa ao extremo. Ele fazia todas as nossas vontades. Me emociono muito quando eu falo dele, pois ele foi minha figura paterna. E ele já é falecido. Bom, se bem me lembro pelas histórias contadas, moramos lá na casa da avó Ana cerca de 1 ano. Após esse período, minha mãe resolveu que nós nos mudaríamos para a casa da minha avó materna. Vou chamá-la de vó Cissa. Eu sofri muito com essa mudança, pois eu tinha minhas referências paternas. Todo o meu xodó era lá na casa da avó Ana. Mas minha mãe viu que era tempo de seguir em frente e não quis desrespeitar a casa dos sogros. Minha avó Cissa era uma pessoa muito difícil. Ela não tinha paciência com criança, então já viu, né? Apanhei muito. Ainda mais por ser uma pessoa que sempre quis saber o porquê de tudo e não aceitar injustiças. Depois que nos mudamos para a casa de vó Cissa, fiquei doente muitas vezes. Ela era acumuladora. Sim, vó Cissa, acumuladora. Ela só não ficava enterrada no meio das tranqueiras porque meu avô não deixava. Mas era difícil, cada dia um pedaço de tecido,
sacos pela sala, tudo pegando poeira, e eu sofria com isso. Percebeu que eu não falei mais do meu pai, né? Então, não tenho o que falar, a gente quase nem teve contato. Meu pai nunca ia atrás para saber como eu estava, se eu precisava de um remédio, de uma roupa, material escolar, nunca pagou pensão. Quem fazia as vezes dele eram meus avós paternos e meus padrinhos, que eram irmãos do meu pai. Minha madrinha sempre estava em contato com a minha mãe, me dava roupas, material escolar. Meu padrinho me colocou no plano de saúde para que minha mãe pudesse cuidar melhor de mim e das minhas crises. Graças a Deus por eles. Meus avós estavam sempre em contato e me pegavam nos finais de semana. Eu passava as férias inteiras com meus avós, parte de pai. Eles faziam isso porque sabiam que se dependesse do meu pai nada seria feito. Pois até com a própria família meu pai não se relacionava. Meu pai seguia com a mesma mulher porque ele nos trocou há anos atrás. E por várias pessoas da família não concordarem com a atitude dele, ele se afastou de vez. Ele passou anos sem ir na casa da minha avó. A mulher não gostava de mim e deixava isso bem claro. Ela falava em alto e bom som que não deixaria meu pai me dar nada. Dizia que meu pai ganhava era tudo para ela e para o filho, que nem era filho do meu pai. Quando eu era pequena, por volta de 10 anos, minha mãe casou-se novamente e nasceu minha irmã. De um outro pai, né? Amo minha irmã, dou graças a Deus por ela. Nesse tempo, minha mãe já havia terminado a escola, fez faculdade, se formou, fez concurso público e tínhamos uma vida estável, sem luxos. Porém, não passávamos necessidades. Quando comecei a entrar na puberdade e me vi adolescente, algumas questões fervilhavam na minha mente. Por que meu pai nem sequer arcava com a pensão? Por que ele nunca demonstrou interesse? Mas quando nos víamos, ouvíamos algum conhecido na rua, ele enchia na boca para falar que eu era filha dele. Sei que a partir desse momento comecei a cobrá-lo por mais atenção e também financeiramente. Não era justo só minha mãe correr atrás de tudo. Eu que sempre ligava, dava ultimatos mesmo. Às vezes nem precisava de dinheiro, mas dizia que precisava só para ele me ver. Os anos foram passando, entrei na faculdade, me formei, me casei. Meu plano perfeito para uma vida perfeita estava se concretizando. Só que ninguém é perfeito, né? Mas falarei disso daqui a pouco. Após muitos anos, meu pai, com a mulher por quem ele nos trocou, né, o casamento deles chegou a fim. Ele logo engatou um novo relacionamento. Eu estava lá o apoiando, porém com ressalvas. Eu pedia que ele tivesse um tempo para mim. E ele não esperou nenhum dia, ele já estava de mala e cuia indo para outra família. Bom, era o padrão dele, né? Mas tudo bem. Abraçamos a volta dele a família e também a família dessa nova família. Anos se passaram, eis que o acontecimento estremece essa frágil relação. Em 2014 eu fiquei grávida da minha primeira filha. Eu estava simplesmente em êxtase, maravilhada, pois até então eu achava que nem podia ter filhos, e me veio esse milagre. Pois bem, eu estava na casa da minha avó Ana, onde nos reuníamos uma vez por semana para tomar café e comer o maravilhoso pão caseiro. Chegou meu pai e a esposa. Eles chegaram bem no momento em que eu falava com a minha avó, como faria com a minha bebê, já que eu trabalho o dia inteiro e não poderia deixar ela com qualquer um, né? Eu sou concursada. E eu falei que eu ia ver uma creche particular, ia ver alguns locais e tal. No meio dessa conversa, minha madrasta disse: eu não gosto de cuidar de crianças, só cuido dos meus netos porque são netos. Eu e minha avó e minhas tias ficamos atônimas, sei lá. Como que ela fala isso ali no meio da gente, né? Eu estava ali com 8 meses de gravidez, cheia de hormônio, emotiva, e ela me fala isso. Detalhe, eu nem contei, mas eles passaram vários perrengues econômicos e eu sempre ajudei em tudo. E aquilo foi para acabar mesmo. Eu nunca cogitei a hipótese dela cuidar da minha bebê. E se fizesse, eu pagaria, óbvio, né? Mas essa não era uma opção para mim. Fiquei magoada pela forma que ela falou. Fiquei magoada porque, apesar do meu pai não presenciar o ocorrido, com certeza ele ficou sabendo, já que ela falou aquilo na frente de todo mundo, né? Esse acontecimento me afastou um pouco do meu pai, pois se ela não gostava da minha filha, também não ia gostar de mim. Ai, sei lá, eu posso até ser radical, mas primeiro meus filhos.
Passamos anos nos tratando cordialmente e eu ainda assim tentando uma aproximação. Eu pensava na minha filha, em como seria a relação dela com o avô. Eu passava por cima do meu orgulho e ia atrás dele. Eu sempre ia atrás, até que outro caso aconteceu. Eu estava grávida novamente da minha segunda filha. Eu fiz uma festa de aniversário para a mais velha e meu pai simplesmente não foi, não justificou. Só que uma reunião da família na casa da minha avó, onde eu não estava, minha madrinha foi cobrar financeiramente algumas responsabilidades do meu pai e ele disse que não teria como arcar. Daí ela disse que eu sempre que tinha que arcar com a parte dele nos casos financeiros e que o dinheiro para pagar as contas ele nunca tinha, mas que viajar para a praia ele sempre ia. Então vocês lembram do aniversário que ele não foi da minha filha? Então ele simplesmente viajou para a praia. Então eles brigaram e ele justificou que tinha ido a viagem a trabalho e não a passeio, mas anyway, a merda já estava feita. Após a briga entre eles, meu pai entrou no grupo de WhatsApp da família, falou um monte, só não chamou minha tia de santa. Eu vi tudo aquilo, as ofensas, eu não falei nada. Eles são irmãos e acabam se entendendo. Mas confesso que achei muito desnecessário o que ele fez e acabei comentando isso na casa da minha avó, que eu achei infantilidade. Isso porque eu sou do tipo de pessoa que eu tenho um problema contigo, eu vou falar diretamente com você e não num grupo lá expor tudo. Bom, só que alguma alma desocupada foi falar pro meu pai que eu estava possessa com ele. E ele veio me mandar mensagem perguntando por que eu estava possessa com ele. Eu disse que eu não estava brava, que eu só tinha achado a postura dele desnecessária e infantil e que ele poderia ter falado com a minha tia, que é minha madrinha, no privado e não num grupo na frente de todo mundo. Ai, Dani, aquilo foi o fim para ele. Porque de acordo com o bonito do meu pai, eu tomei partido da minha madrinha, não dele. Fez uma cena, mandou vários áudios, se colocou de coitado, que todo mundo falava mal dele. E... bom, esse é meu pai. Acho que a gente planta o que a gente colhe, né? Colhemos e plantamos e pronto. Vamos enfrentando as consequências das nossas atitudes e acabou. Eu disse a ele que eu não tomei partido de ninguém, mas pensando bem, acho que eu tomei sim. Tomei parte da mulher que sempre esteve ao meu lado, que me ajudou nos estudos, que me deu apoio financeiro e que estava comigo quando ele nunca esteve presente na minha vida. Mas eu não disse isso a ele, pois eu não queria magoá-lo. Eu sei que ele vendo a atitude ficou furioso, mandou áudios e disse que era melhor cada um cuidar da sua vida. Ele cuidava da dele e eu que cuidasse da minha. Engoli seco e respeitei a opinião dele. Desde então, nossa relação limitou-se a mensagens prontas de feliz aniversário, datas. Sabe, Dani, a verdade é que eu cansei. Cansei de correr atrás, cansei de ter um pai. Filha com meu pai é triste, mas não tenho mais forças para segurar a barra. Essa relação que chegava a ser tóxica para mim me trouxe problemas psicológicos. Chegou a afetar meu relacionamento conjugal. Fui para terapia e lá aprendi que não deveria ser perfeita, que mesmo com meus defeitos, eu era merecedora do amor do meu pai, não do abandono, né? Mas ainda bem que eu tive a oportunidade de fazer terapia. E nas sessões de autoconhecimento, parei de me sabotar e me senti menos por ter sido filha de pais separados. Eu sinto-me triste ao ver que minhas filhas não têm um relacionamento com meu pai. Inclusive, elas esquecem até que tem um avô materno. Mas Deus é bom, que as favoreceu com um avô tão bom, que é a figura do meu sogro. Meus sogros são meus segundos pais. Amo minha sogra como mãe, nos damos bem. Tenho meu sogro uma relação de filha, isso me conforta. Minha mãe, não tenho nem palavras, né? Eu tenho muito amor e admiração e respeito por ela. Ela é uma avó maravilhosa. Ama minhas filhas, faz tudo por elas. Minha irmã é madrinha das minhas duas pequenas. Ela ainda não tem filhos e eu não vejo a hora de ser titia. Mas no final disso tudo, somos uma família feliz. Dani, eu amo você e seu canal e seria uma honra ter a sua história contada por mim. Ah, então, amiga, aí ó, já contamos sua história. Sabe o que eu achei legal contar a sua história? Porque eu acho que do mesmo jeito que você se sente, muitas pessoas acabam se sentindo
inferiores, porque talvez o pai, né, não procura, não liga. E, gente, eu acho, assim, um pai que faz isso com o filho, ele tá com problema, né? Às vezes as pessoas têm problemas, a gente quer entender por que ele faz isso, por que ele não chega perto, por que ele me trata assim. E é um problema que é dele, não tem muito o que a gente fazer. São questões da pessoa, né? E eu já vi tantas mães aqui que reclamam, que meu ex-marido não tá nem aí pro meu filho, que ele simplesmente largou, não procura. Eu, sinceramente, eu acho que com a cabeça que eu tenho hoje, eu não sei antigamente, mas se alguém não quer a minha presença, não quer o meu amor, não quer dos meus filhos, sinceramente, eu não estaria atrás dessa pessoa. Porque eu acho que amor a gente não deve cobrar. Amor a gente não tem que ficar correndo atrás de nada, nem de amor de pai, de mãe, de família, de tio, de vó, nem de marido, de nada, sabe? O amor ele tem que ser livre pra gente dar para as pessoas que a gente quer. A partir do momento que a gente tem que cobrar alguém, se eu tiver que ficar cobrando amor de alguém, é muito esquisito, né, gente? Sinceramente, eu acho assim, vive a sua vida com seus filhos, não se sinta inferior, não pense, meu pai não gosta. Não, seu pai tem lá os problemas dele, vai saber, né? Eu acho que você não deve deixar isso te atingir, nem atingir suas filhas. E a melhor maneira que você faz isso, pelo menos pelas suas filhas, é tratando esse assunto com leveza, sabe? Porque se você começa também a falar muito, isso aí vai muito para as mães também, tá, gente? Que seu pai não quer te ver, que seu pai... A criança fica com aquele trauma na cabeça. Se eu tivesse esse problema, eu acho que eu nem falaria o nome do pai da criança, sério. Eu acho que eu nem tocaria no nome. Pra quem sabe a criança até esquecer que tem pai. Porque acho que a última coisa que eu ficaria falando pro meu filho é que seu pai não vem te ver, seu pai não gosta de você, seu pai... Você não está, dessa maneira, você não está atingindo ele, porque ele tá cagando, ele não tá nem aí, né? O cara não tem nem sentimento, se ele não tem sentimento pelo filho, ele vai ter sentimento por quem? Mas você acaba colocando uma situação na cabeça do seu filho, dele se achar inferior, dele não ser merecedor do amor, né, do pai. Então, sinceramente, eu trataria dessa maneira. Mas você tem, seu sogro, sua sogra, sua mãe, seus outros avós, você tem tantas pessoas aí que eu tenho certeza que supriram isso tudo. Então, infelizmente, quem sai perdendo é o seu pai, né? Eu acho que quem sai perdendo nessa história é o pai. Porque é ele que tá perdendo de ter o amor da filha dele. Vocês não concordam comigo? Vocês passaram por isso na família de vocês também? Me contem aí, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.